Bom, o professor Dr. Líbero, ele vai falar, o tema da palestra dele é Planetas Extrasolares, Perspectivas de Vida Fora da Terra. É uma abordagem sobre o grande número de planetas existentes e os estudos científicos a partir do avanço da tecnologia de observação astronômica, a respeito das possibilidades de vida nesses planetas. E esse é o tema que ele vai discorrer. Doutor em Física pelo Instituto de Física de São Carlos, diretor do Centro de Divulgação Científica e Cultural. Então seja bem-vindo, professor, doutor. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade de voltar aqui a Araçatuba. Depois de tantos anos eu participei de outros cosmos já, e me deixa muito feliz de ver que depois de tantos anos a equipe ainda consegue numa segunda-feira à noite encher o teatro, né? Esse é um ótimo sinal, e então agradeço bastante em nome do Gerder, toda a sua equipe, né? Também agradeço especificamente ao Clóvis pelos inúmeros e-mails para lá e para cá, para que a minha vinda fosse possível. Eu acho que vocês têm realmente em Araçatuba uma coisa bastante interessante, pessoas que gostam muito de reunir, né, vocês em torno aqui de algum evento. Isso não é comum de acontecer. Eu venho de uma cidade em que também é assim, existem muitas pessoas lá que gostam de fazer divulgação da ciência, como eu mesmo, e a gente sabe que não é tão simples assim fazer isso. As pessoas hoje em dia são muito ocupadas, têm muitas coisas para fazer. E nem sempre se dão ao prazer, ou às vezes a gente fala ao luxo, né, de vir numa segunda-feira à noite num teatro para escutar alguma coisa sobre ciência. Isso não é a coisa mais em moda, vamos dizer, hoje em dia. Então, de fato, eu acho que é um privilégio ter pessoas com esse espírito, né, de nos reunir aqui falando um pouco sobre ciência. Sobre o que o prefeito falou, gostaria de só pegar dois pontos. Um, ele mencionou o laser e mencionou o bóson, a partícula de Deus, né, cujo nome correto é bóson de Higgs. O bóson de Higgs, nós não vamos esperar para usá-lo, nós já usamos. Inconscientemente, o universo todo já usa essa partícula para existir. Diferentemente do laser, que é um fruto tecnológico. E ele está certo quando diz que a gente dificilmente vive sem o laser hoje em dia, né? E eu gostaria de pedir imensamente se alguém tem um pontador laser aí na plateia, porque eu esqueci o meu. Alguém tem daquelas canetas laser que infernizam os goleiros no time de futebol? Porque aqui seria bom para eu apontar lá no fundo, né? Infelizmente, quando a gente mais precisa, não tem o laser, né? Mas isso ele está certo. De fato, o laser hoje em dia é algo que está aí nas nossas vidas, né? Se você vai num centro cirúrgico, você pode ver a importância que o laser tem lá. Então, está presente em todos os lugares também. Bom, outra coisa que o senhor prefeito também mencionou, interessante para observar, é o cuidado que nós temos que ter com o nosso planeta, né? Eu acho que o tema que nós temos hoje para falar tem muito a ver com isso. Embora a gente esteja aqui um pouco preocupado com a vida fora da Terra, por incrível que pareça, a preocupação com a vida fora da Terra tem trazido uma preocupação ainda maior com a vida dentro, ou aqui na Terra. Talvez nunca a gente tenha aprendido tanto sobre a vida aqui na Terra como nos últimos tempos, dada a essa necessidade nossa de conhecer o que é vida e, portanto, poder estudá-la fora daqui. Então, eu acho que nas palavras dele eu percebi, né, uma importância nesse sentido, né, de que nós devemos realmente dar muito valor ao planeta que nós moramos. Embora nós já tenhamos aí da ordem de mais de 700 planetas já conhecidos em outras estrelas, o nosso ainda é único, em muitos aspectos. E creio que vai continuar sendo único por muito tempo ainda. Então é bom cuidarmos dele. E mesmo tendo esse número relativamente grande de planetas, são muito longe. Então não adianta achar que depois que o nosso estiver deteriorado, a gente simplesmente faz a mala e vai para outro, né? Vocês terem uma ideia, com a atual tecnologia demoraria da ordem de 4 milhões de anos para a gente chegar num desses planetas razoavelmente parecidos com a Terra. Ainda assim um inferno, né? Então não há chance de nós acharmos, né, que vamos um dia mudar de planeta
porque estragamos esse daqui. É bom cuidar dele. Né? Bem, fora essas palavras meio filosóficas, né? Vamos propriamente abordar o tema. O título, Planetas Extrasolares, significa planetas que giram em torno de outras estrelas que não o Sol. Certo? O Sol é uma estrela, tem aí um conjunto de planetas bem conhecidos, mas quando a gente diz planetas extrasolares ou exoplanetas, algumas vezes eu vou usar esse termo também, exoplanetas significa planetas que estão girando em estrelas bem distantes, que não o Sol. Né? É lógico que uma vez que você começa a descobrir alguns desses planetas em outras estrelas, imediatamente você se pergunta, tem vida lá? É a primeira pergunta de qualquer pessoa. Né? Talvez não de astrônomos, talvez ele esteja preocupado em achar esses planetas por outras razões que não só a existência de vida. Mas para nós, eu acho que a primeira pergunta que vem, tem vida nesses planetas? Por isso então eu coloquei o título, né? Planetas extrasolares, perspectiva de vida fora da Terra, é uma interrogação. Será que a descoberta desses novos planetas traz para nós esperança de descobrirmos vida fora da Terra? Então eu vou contar um pouco do que nós temos hoje nessa área, né, de conhecimento, e talvez a conclusão cada um de vocês vai tirar. Eu não vou aqui convencer nenhum de vocês que há ou não há vida nesses outros planetas. Eu vou dar subsídios, alguns conhecimentos para vocês, que vocês vão poder pensar, né, sobre a chance de ter vida ou não num desses planetas. Né? Bom, eu vou gastar 1 minuto ou 2 no máximo, só para mencionar o lugar que eu venho e talvez justificar um pouco o porquê desse meu interesse por esses assuntos. Né? Em São Carlos nós temos a Universidade de São Paulo, a USP, e a USP tem lá o Instituto de Física, o Instituto de Química, Matemática, Engenharia, e há alguns anos, da ordem de 32 anos, alguns professores se reuniram e criaram também um grupo, né, para fazer divulgação da ciência. Um espírito parecido até com o do INAP, né, para divulgar ciência de modo geral. Como lá tem física, química, então esse centro divulgaria física, química, matemática, biologia, etc. Então ele se chama CDCC, Centro de Divulgação Científica e Cultural, fica num prédio histórico no centro da cidade. E de todos esses setores do CDCC, tem um em particular, o de astronomia, que eu me envolvo já há bastante tempo. E o de astronomia tem um observatório próprio, que não fica naquele prédio, fica no campus da USP em São Carlos. Tem uma luneta grande ali, vejo que o terraço em volta também é usado para fazer divulgação, e é um prédio de 3 andares, hoje denominado Observatório Dietrich Schill, em homenagem a um ex-diretor do CEPS. Né? Aqui está a imagem do terraço, que também é utilizado para divulgação. Temos uma luneta já histórica, bastante antiga, mas que se presta bastante bem ao serviço de divulgação da astronomia, né, para ver planetas, aglomerado de estrelas, é muito boa. E temos outros telescópios menores também que acompanham todo o trabalho. É uma luneta de 3 metros de comprimento e 20 centímetros de diâmetro. Bom, não é aquela maravilha de instrumentos, como alguns que vocês devem conhecer, e que fizeram uma revolução no conhecimento humano. Né? Talvez de todos os telescópios, se é que se pode eleger um mais importante ou não, certamente o Hubble, o telescópio espacial Hubble, está entre aqueles instrumentos da maior importância já feitos, porque realmente abriu os horizontes, né? Abriu os nossos olhos, como os astrônomos gostam de falar, no sentido que a gente pôde olhar um universo muito maior, né? Muito mais rico do que se conhecia antes dele. É realmente um espetáculo o trabalho que esse telescópio fez. Mas nunca foi assim, né? Não começou assim. A ciência não começa com aparelhos de milhões de dólares colocados lá no espaço. Né? Começou com uma luneta, essa é uma foto da luneta, das 2 lunetas principais do Galileu. Essa luneta, eu costumo falar, o Galileu não iria gostar nada de ouvir, né? Essa luneta hoje você compraria por R$ 1,99 numa loja. Né? Tal é a qualidade dela. Mas ela não tem preço, dada a importância que esse instrumento teve no desenvolvimento da ciência. A gente diz que a ciência se divide em 2 eras, antes e depois do Galileu. Quer dizer, antes e depois dele ter usado uma luneta como esta aqui, bem rudimentar. Ele fez a luneta, ele não inventou, mas ele fez a luneta. E isso mudou toda a nossa concepção do universo. Não é que a luneta dele mostrou um objeto bonito no céu. O Hubble mostra objetos muito bonitos no céu. Né? A luneta do Galileu não mostrava nenhum objeto bonito aos olhos no céu.
Aliás, era muito feio, porque a luneta era muito ruim, né? Tinha bolhas de ar dentro da lente, não era uma coisa elogiável do ponto de vista tecnológico. Mas a filosofia foi totalmente mudada em função do que se observou com essa luneta, né? Então se observou sóis, luas, planetas, com isso daí pela primeira vez. Nem todo mundo acreditou no que estava vendo. Isso é sempre assim. A ciência nunca caminha de maneira que 100% das pessoas acreditam, entendem e adoram, né? E nem deveria ser também. Porque se todo mundo gostar de uma coisa, não haverá crítica. E você pode estar com alguma coisa errada. Então é importante que na ciência tenha pessoas que falam uma coisa e aqueles que não gostam, né? Que tentam falar o oposto. Para ver aí qual das verdades, né? Qual das afirmações segue na história. Bem, com essa luneta começou então uma nova era. Aí pessoas descobriram que o telescópio era um instrumento fantástico. Outros tantos telescópios começaram a ser feitos, enormes, alguns tão grandes que envergavam até, de tão grande que eram, né? Mas isso permitiu que a gente olhasse mais longe, né, no espaço. Hoje nós temos uma ideia de como é o nosso Sol. Temos detalhes da superfície do Sol, detalhes enormes. É impressionante que nós conhecemos do nosso Sol. Claro, ele está perto, então nossos telescópios conseguem mostrar detalhes muito importantes. Conhecemos bastante bem os planetas que giram em torno desse Sol, desse nossa estrela, Sol, né? Temos fotografias muito boas tiradas por satélite ou mesmo por telescópios na Terra, que revelam manchas, detalhes da superfície, revelam a composição química desses corpos sem nunca a gente ter ido lá. Essa é uma coisa que a gente tem que parar um pouco para pensar. Como é que a gente sabe que lá tem hidrogênio, tem oxigênio, tem metano, tem carbono, tem... Você nunca ter ido lá, nunca ter trazido de lá nenhum pedacinho. Mas a gente sabe aqui. Então o universo, ele é muito interessante. À medida que a gente estuda, a gente percebe que quem o fez, se é que tem quem o fez, pode ser que ele se faça, ele foi feito ou se faz de tal maneira a deixar para as pessoas que querem aprender como ele é, situações em que você acaba percebendo como ele foi feito, né? Então é uma espécie, não deixou o manual para a gente ler, mas deixou vestígios de como é que ele foi feito. Cabe a nós ir atrás desses vestígios e criar um cenário, no mínimo, coerente de como que ele surgiu, como é que ele evolui. E até algumas pessoas perguntam como é que ele vai morrer, né? Já estão adiantados no tempo aí. Então hoje, além de planetas, nós conhecemos uma série de outros corpos que estão aí em volta do nosso Sol, basicamente cometas, asteroides, nós chamamos de família do Sol, que todos esses corpos existem, se movimentam, graças ao Sol, graças à energia do Sol ou à massa do Sol. Estrelas mais distantes do que o Sol também conhecemos bastante bem. Temos catálogos de milhões de estrelas com propriedades bastante... Quer dizer, são catálogos bastante completos. Quanto mais distante a estrela, menos a gente sabe. Mas tem estrelas, tem bastante estrela no céu, né? Então tem um número muito grande de estrelas que não são tão longe assim, e a gente é capaz de saber temperatura, massa, tamanho, composição química, velocidade de rotação, uma série de informações importantes para a gente entender como é que esses objetos existem. Conhecemos até onde nós moramos, nessa ilha de estrelas, que nós chamamos de galáxia, né? A chamada Via Láctea. Via Láctea é o nome da nossa galáxia. Para aqueles que, porventura, não viram ainda esse conceito de galáxia, é um conjunto de estrelas, esses braços que vocês estão vendo aí, cada pontinho que vocês puderem imaginar nessa transparência é um Sol. Então, na nossa galáxia, nossa ilha onde nós moramos, tem da ordem de bilhões, talvez trilhões de sóis, né? No centro, que é um pouco mais brilhante, é porque o número de sóis é maior, a densidade, né, é maior e vai mudando um pouco à medida que se afasta do centro. E nós sabemos que o nosso Sol mora na ponta daquela seta ali. Então é um conhecimento impressionante. Parem para pensar, né? Como é que o ser humano nunca saiu da galáxia, e nunca vai talvez, sabe onde mora, sabe a sua posição na galáxia. Isso graças a avanços tecnológicos também, mas graças, possivelmente até mais, à ciência fundamental, a concepções, né, científicas que vão sendo, à medida que o tempo passa, sendo confirmadas, outras derrubadas.
Derrubar uma concepção científica é tão importante quanto criar uma. Às vezes a gente acha que é um problema. Olha aí, viu, os cientistas falaram, está errado. Quando um cientista diz, olha, estava errado, isso tem tanta importância quanto o dia que ele falou que estava certo. Se o dia que ele estava certo, ele criou uma nova concepção, o dia que ele falou que estava errado, ele abandonou uma. Então ele evoluiu no conhecimento. Então a ciência tem essa grande mérito, né, de poder evoluir, ela deve evoluir, e ela evolui dessa forma, descobrindo novas características do universo e abandonando outras concepções, talvez erradas ou imprecisas. Né? Então isso está acontecendo hoje, com algumas concepções, né, outras estão nascendo. Aqui estão detalhes das 4 luas do planeta Júpiter. O planeta Júpiter tem uma foto aqui do lado, é um planeta muito grande, e ele tem hoje talvez da ordem de 60 luas virando em torno dele. Né? E por que esse planeta é interessante? Por que essas luas são interessantes? Galileu olhou essas luas com aquele telescopinho rudimentar que estava lá, e ele percebeu que as luas giravam em torno de Júpiter, e não em torno da Terra. Então, quando ele fez essa observação, ele mudou uma concepção filosófica. Ele não mostrou apenas uma foto bonita de Júpiter para nós, né? Uma imagem, não tinha foto na época. Né? Ele disse, olha, a concepção filosófica que nós tínhamos não estava certa. Eu estou vendo corpos girando em torno de outros corpos que não a Terra. Né? Então, passa a astronomia ali a evoluir à medida em que ela abandona concepções mais antigas. Então, hoje, talvez, a gente também tenha que estar preparado para abandonar algumas concepções. E ninguém deve se sentir envergonhado por fazer isso, porque isso faz parte da evolução. Faz parte do conhecimento humano, né? Abandonar certas concepções e abraçar outras. Foi difícil. Né? O Galileu quase foi para a fogueira quando falou essa simples frase, né? Que ele tinha como evidência, até ao olhar pelo seu telescópio, de que essas luas giravam em torno de Júpiter e não da Terra. Né? Saturno é outro objeto muito bonito, né, que nós temos no céu, conhecemos bastante bem seus anéis, a dinâmica dos anéis ainda está em estudo, então, apesar de estar aí há muito tempo, ainda é objeto de estudo. Enfim, nós temos o sistema solar como bastante bem conhecido. Nós temos ainda Netuno, Urano, Plutão, né, que esteve na televisão aí há algum tempo. Então, esses planetas nós conhecemos bem. Já temos até sondas, né, enviadas a esses planetas para poder estudar como é que eles são. Conhecemos bastante bem até algumas das luas desses planetas. Então a gente diz, pelo menos, né, que o sistema solar a gente está mais ou menos, conhece mais ou menos bem. Né? O problema é que não é assim tão bem, porque é o único sistema solar que a gente conhece. Então imagine que você vai fazer uma prática ali, né, de conhecer plantas. Dá um exemplo. E aí você tem uma única planta. O que é que você pode aprender olhando para uma única planta? Se você só tivesse uma planta para estudar, você aprenderia sobre aquela planta, mas não poderia sair por aí dizendo que você é especialista em plantas. Você só conhece uma. E nós só conhecemos um sistema solar. Então, até que ponto nós podemos dizer que somos especialistas no sistema solar? Nós sabemos um monte de coisa. Nós sabemos a massa, o tamanho, a cor, a composição química, a distância dos planetas. Isso é um conhecimento bastante grande, mas ainda muito pequeno, para que a gente possa sair por aí e dizer, olha, tem um sistema solar lá não sei aonde, tem mais outro aqui, então eu vou descrever como é que eles são. Na verdade, as coisas não estão indo até por esse caminho. À medida que que a gente começa a aprender como são alguns outros sistemas solares, muito poucos ainda, a gente começa a aprender melhor como é que é o nosso próprio. Então é um vai e vem. Conhecendo o nosso, a gente entende um pouco dos outros, e tentando entender os dos outros, a gente passa a entender melhor o nosso. Até há pouco tempo a gente achava que todo o sistema solar devia ser igual ao do nosso. Um Sol, alguns planetinhas tipo Terra, assim, tipo Terra quer dizer com um chão, rocha, isso que a gente pisa. Né? E um pouco mais distante, planetas do tipo Júpiter, que são gasosos. Júpiter não tem chão. Se você for lá para Júpiter, você não vai pisar no chão nunca. Ele é uma bola de gás, cuja densidade do gás vai aumentando à medida que você vai para o centro dele, e uma hora essa densidade é tão grande que ela esmaga você, mas você não pisou em lugar nenhum. É um gigante gasoso, como a gente fala. E achava-se que o sistema solar deveria ser mais ou menos assim. Começa-se hoje a descobrir alguns sistemas solares e não são bem assim. Né? Tem um jeitão até diferente. Tem uma série de outras possibilidades que não dessa que nós estamos aqui olhando próximo de nós. Né? Então a ciência caminha dessa forma.
pesquisando, olhando novos exemplos e reavaliando aquilo tudo que ela aprendeu até então. Nós precisamos, bom, aqui tem uma foto bonita da Lua, né? A Lua é um desses exemplos do nosso capacidade tecnológica, né? Já fomos até lá, já pisamos lá, já trouxemos até um monte de rocha de lá e podemos analisar no laboratório como é que ela se comporta. A Lua é um dos objetos mais lindos de se ver no céu. Ainda é e acho que vai continuar sendo. Mesmo ao telescópio é impressionante. Não há 2 vezes que você vê a Lua e que você fala, estou aborrecido, não quero mais ver. Parece que toda vez que você vê é a primeira. De tantos detalhes, tantas sombras, tantas crateras, né, tantas nuances, contornos que ela tem. Muito bem. Aqui está um exemplo de um sistema solar, não o nosso. O nosso, eu já descrevi mais ou menos, aí, falando da beleza de alguns planetas e luas. Esse é um sistema solar nascente. Vocês estão vendo ali uma bolinha, né? Uma mancha. Não dá para ver planetinhas virando em volta. É muito longe, nós não temos condições de filmar melhor. E isso já é extraordinário. A capacidade de poder olhar um sistema solar praticamente nascendo. Então, essa é uma coisa interessante. Nosso sistema solar já existe há muito tempo. E nós gostaríamos de saber como é que ele surgiu. Mas não dá mais, né? Ele já é adulto. Então, a gente tem que sair por aí procurando alguns jovens, alguns sistemas solares bebês, né? Estão começando. E talvez até a gente ache algum bem mais velho que o nosso. Então, é aquela história de estudar a paineira, né? Paineira é aquela árvore que dura mais de 100 anos, não é verdade? Se você esperar desde uma pequenininha até ela ficar grandona, você morre antes dela. Não tem jeito. Então, o que você faz? Procura uma pequenininha, no dia seguinte você procura uma um pouco maior, e vai até procurar uma grande. E aí, no prazo de um mês, você sabe como que uma paineira nasce, vive e morre. É assim que o astrônomo faz. Não dá para pegar um objeto e ver a evolução dele ao longo do tempo. Tudo é milhões de anos, bilhões de anos. Nosso Sol, 4 bilhões de anos que está ali. Não dá para acompanhar nenhuma estrela. Então a gente tem que ficar procurando exemplos. Exemplo de um novinho, exemplo de um meia-idade, exemplo de um mais antigo, e fazer um cenário. E é mais ou menos assim que nós estamos indo nessa direção de conhecer, né, como é que os sistemas solares nascem, como é que os planetas em volta desse sistema solar nascem. Nós temos algumas concepções. Aqui tem uma concepção artística, não é aquela era uma foto, esse não. Essa é uma concepção artística de que um sistema solar aparece de uma nuvem muito grande, uma nuvem interestelar, não é nuvem de chuva, né? Nuvem lá no espaço, né? A palavra nuvem também é usada para névoa, vamos chamar assim, de gás que existe entre estrelas. São coisas muito, muito grandes que tem por ali. São muito rarefeitos. Se você estiver lá no meio, provavelmente é que nem nevoeiro, você não percebe que está lá, né? Mas se estendem por dimensões assim astronômicas, né? E com o passar do tempo, essa névoa pode se concentrar num determinado ponto, por várias razões que até se discute ainda. Então, o ponto central onde ela se condensou mais daria origem ao Sol, à estrela. E sobraria em volta alguns pequenos coágulos, vamos chamar assim, né? Alguns pontos de condensação também dessa nuvem, que seriam os planetas. Então, os planetas seriam quase que um subproduto, né? Alguma coisa que inevitavelmente sobra em volta dessa parte central mais densa, tão densa que a colisão entre as suas partes faz com que ela comece a brilhar e depois de algum tempo inicia o que nós chamamos de reação nuclear, né? Mas é assim, é mais ou menos assim que deve acontecer. Detalhes, agora, depende de uma série de cálculos extremamente sofisticados. Mas a ideia por detrás é essa. Uma nuvem muito grande, por atração gravitacional, parece um centro mais denso, tão denso que começa depois de algum tempo a brilhar, e restou algumas coisinhas em volta, alguns glóbulos ali em volta que são planetas, né? Planetas, luas, asteroides, são pequenas partículas que vão sobrando aí da formação desse sistema solar. Ó, eu disse que formam-se corpos, vários corpos, planetas, luas, asteroides. Mas a gente precisa de uma definição um pouco melhor do que quem é quem. Quem, de fato, podemos chamar de planeta que se formou ao redor dessa nuvem aí que foi se condensando e formou o Sol. Por que exatamente nós precisamos dessa preciosismo, né, de saber quem é planeta e quem não é? O problema é que no nosso próprio sistema solar, depois de algum tempo, nós começamos a descobrir um monte de corpos. Bom, primeiro veio Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, né?
Até Saturno era conhecido, até na Antiguidade. Os outros eram mais difíceis, só no século XIX que aparece Netuno, né? E não sei se vocês sabem, a Terra era planeta, tanto quanto... Aliás, desculpe, a Terra não era considerada planeta na Antiguidade. Era uma coisa especial onde estava o homem, não podia chamar planeta. Planeta eram os outros, né? Nós não. Hoje nós temos uma classificação que é diferente. A Terra é planeta tanto quanto os outros. O fato de ter vida é um privilégio do planeta Terra, mas ele não deixa de ser um planeta. Mas é que a tecnologia vai aumentando, melhorando, e você começa a descobrir corpos menores, né? Um diâmetro não muito grande. Será que todos eles vão merecer o nome de planeta? Se fosse assim, eu teria planeta Mamaca, Make, Dismonia, Haumea e outros nomes esquisitos, né? Porque estão todos os corpos descobertos que giram em torno do Sol. Aí as pessoas se preocuparam com essa proliferação de planetas, né? Então um ET que viesse aqui na Terra ia perguntar para nós, quantos planetas tem o Sistema Solar? 70. Puxa vida, o meu só tem 4. Bom, não é assim, esses são corpos menores que talvez não possam ser chamados de planeta por várias razões. Então a União Internacional decidiu que planeta teria uma definição precisa. Aí Plutão caiu fora, né? Plutão não caiu na classificação de planeta. Ele hoje é considerado planeta anão, porque ele é realmente pequeno. Vocês podem comparar aqui, vocês acharam Plutão aí, está em inglês, está Pluto, né? Veja o tamanho do Pluto, né, com a Lua. Ele é menor do que a nossa Lua. Então chamá-lo de planeta é um pouco forçar a barra. Ainda por cima ele tem uma Lua, Caron, que é quase do tamanho dele. Então vai chamar o sujeito de planeta se ele não é o rei do pedaço, né? E é mais ou menos assim mesmo que a União Internacional pensa. Planeta tem que ser o cara que domina o lugar que ele está. É o maior, limpou, não tem... Pode ter lua. Júpiter tem 60, né? Mas são pequenas perto dele. Então ele é o cara que domina. Então Plutão deixou de ser planeta. Então é por uma razão mais de não ficar achando que tudo que é pedacinho de rocha que sobrou daquela formação estelar a gente pode chamar de planeta. Então a Terra, ela é, vamos dizer, nesse cenário aqui, planeta porque é grande, bacana, tem uma lua. Olha, não é tão pequena assim a nossa lua, comparado com a gente, né? Então, olha, toma cuidado aí que daqui a pouco vamos chamar a Terra de planeta não. Ninguém vai gostar, né? Mas aí a gente compara a Terra com os outros planetas, né? E a gente parece ser grandinho, né? São maior que Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão. Fala, que bacana, então estamos salvos, né? Mas será que nós somos grandes mesmo? Vocês acharam a Terra aí? Aí não está a Terra? Cadê a Terra? Aqui está. Mas eu quero aquele outro. A Terra é... está setinha ali, ó. É que a letra Terra está em branco, não deu para ver. Eu vou apontar para vocês mais aqui no fundo. A Terra é isto aqui, ó. Perto dos demais planetas. Em particular, Júpiter é aquele grandão que está lá. Então eu gostaria que vocês memorizassem esse slide, em termos de tamanho. É isso que nós somos perto de Júpiter. O volume de Júpiter é da ordem de 1.300 vezes o volume da Terra. Caberia 1.300 planetas desses nossos dentro do volume de Júpiter, né? Então somos pequenos também. Aí de repente, né, começou lá o pessoal dos Estados Unidos, pelo menos, protestar com esse negócio de que Plutão é planeta não. Isso porque quem descobriu o Plutão foi um americano, né? Então eles queriam que continuasse com o nome de planeta. E vejo que, olha, de certa forma, o tamanho da Terra perto de Júpiter é bem pequenininho, né? Mas não é só tamanho que importa para essa definição de planeta, tá bem? Então ficamos como planeta. Apesar dos protestos, Plutão ficou como planeta anão. Agora, olhem só, vamos comparar o tamanho da Terra com a estrela que nós orbitamos, né? Vocês acharam a Terra ali, né? É aquele pontinho ali, é o tamanho relativo da Terra ao Sol. Essa transparência eu gostaria que vocês memorizassem também o tamanho que é a nossa Terra perto do nosso Sol. O nosso Sol não é maior, não tem nada de especial em relação às outras estrelas. Muito pelo contrário, tem estrelas muito maiores do que o nosso Sol, tá? Vocês vão ver por que eu quero que vocês memorizem o tamanho do planeta Terra perto do nosso Sol, né? O nosso Sol, como eu disse, também é bem pequeno. Aqui tem uma outra transparência que enfatiza ainda mais o tamanho da Terra perto do Sol. O tamanho da Terra é o tamanho de uma mancha, de uma mera mancha que aparece lá no Sol. Então somos realmente
pequenos nesse sentido, né, de tamanho. Bom, dito então sobre o sistema solar, tamanho, né, de alguns corpos, vamos pensar mais longe agora. Né? Onde que nós podemos achar planetas em outras estrelas? Então são os chamados exoplanetas ou planetas extrasolares. Nós precisamos pelo menos saber o que são esses planetas, onde achá-los, essa talvez a grande pergunta, né? Onde achá-los do ponto de vista tecnológico. Agora a pergunta mais importante para todos nós, né? Aquela de sair no jornal do final de semana. Eles abrigam vida? É isso que nós queremos saber. Se nós estamos ou não estamos sozinhos nesse mundo. Né? E a gente não quer estar sozinho no mundo. Não tem jeito. A gente faz de tudo para não estar sozinho. O ser humano não fica sozinho. Mesmo que ele tenha que pegar um cachorrinho, né, para tratar, mas ele não fica. E eu acho que é esse sentimento que faz com que a gente dê tanta importância a achar companhia no universo. O universo é imenso. Mesmo que a gente ache um planeta com vida, é tão longe, é tão distante, o universo é tão grande, que não vai ser um companheiro nosso, que nem o cachorrinho. Mas assim mesmo a gente quer. Não é só do ponto de vista técnico, tecnológico que a gente quer achar. A gente quer mesmo do ponto de vista de sentimento. Nós queremos encontrar gente. Gente não é uma boa palavra. Vida. Por aí. Então essa é a grande pergunta por detrás. Não é a questão de procurar planeta, talvez seja até secundária. Mas é claro que para abrigar vida ou abrigar algo parecido com vida, a gente precisa achar esses planetas. A ideia de ter planetas em outras estrelas é muito antiga. Não começou agora não. Agora ela está mais ou menos que em moda ali na internet. Cada dia se descobre vários planetas. Mas a ideia de ter planetas em outro sistema solar já vem de muito tempo. Epicuro, 300 anos antes de Cristo, já dizia. Está imundo por aí bastante, né? Só olhava o céu cheio de estrelas. E era uma ideia muito avançada até, porque não é fácil, nessa época, conceber o Sol como estrela. Estrela é estrela, aqueles pontinhos azuis. Sol é outra coisa. Como é que ele conseguia imaginar, né, que se em volta do Sol tem planeta, tem vida, em torno das estrelas também? Hoje é fácil para nós, porque a gente sabe que o Sol é uma estrela, mas nessa época não. Então era uma ideia arrojada já. Parece que não para nós hoje, né? Falar isso aí é fácil. Mas para a época dele era bastante arrojado. Um outro sujeito que ousou demais falar foi o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, na virada do século 16 para 17, ele afirmava também que, olha, tem tantos, o universo é infinito, então deve ter infinitos mundos por aí. Apesar dele ser ligado aí à religião, né, ao clero, ele falou na hora errada, né? E isso custou a vida dele, foi queimado, né, por essas ideias, né? Hoje isso aí, todo mundo está falando por aí, né? Está cheio de vida por aí, ou cheio de planetas pelo menos, né? Agora ele falou isso no século XVII, então falou no momento errado. E isso custou a vida dele, né? De qualquer forma, vai dizer, ele estava certo? Bom, hoje nós sabemos que ele estava certo, mas ele não deveria ter dito isso em 1500 e 1600 por aí, né? Hoje, por que nós sabemos que ele estava certo? Porque hoje nós temos tecnologia. Nós não saímos por aí falando, simplesmente deve ter, porque o universo é grande. Não, tem porque o telescópio viu que tem. Pelo menos porque o telescópio mediu que tem. Então hoje nós temos vários telescópios, o Hubble na ponta de lá, né, o Corot, esse do meio ali. Depois tem o Kepler, aqui no canto direito, e mais um aqui embaixo, o Gaia, que ainda também está funcionando, né? Então nós temos esses instrumentos hoje que nem se imaginava antigamente. São objetos, sondas, né, que ficam em volta ali da Terra, portanto, sem os problemas atmosféricos, sem as dificuldades de medidas que nós temos aqui embaixo, ficam o tempo todo olhando o universo. Eles têm missões, então eles ficam fotografando, medindo estrelas, coisa de 100 mil estrelas, coisa assim, durante a vida desses objetos, para ver se alguma dessas estrelas revela a presença de pelo menos um planetinha em volta. Então isso é algo que a tecnologia é capaz de fazer. Não dá para um ser humano ir lá no observatório, ficar olhando 100 mil estrelas e analisar cada uma delas e dizer, essa tem, essa não tem.
Então, a necessidade da tecnologia é muito importante, né? Então, esses instrumentos têm aí toda uma computação muito importante ali dentro, que faz toda essa varredura, né, do universo, vai lendo e classifica aqueles que têm chance de ter e os que não têm chance de ter. Depois que alguma estrela é apontada a ter chance de um planeta em volta, assim mesmo ainda outros equipamentos, outros pesquisadores precisam confirmar as primeiras evidências. Então, alguns dos planetas, hoje tem milhares de planetas descobertos em outras estrelas, mas confirmado não. Confirmado chega da ordem de uns 700. Muito bem, aqui tem uma foto da sonda Kepler, só para vocês terem uma ideia aí do tamanho que são esses objetos, diâmetro, para colher bastante luz, né, e poder observar corpos bem fracos até no universo, né. Ele foi lançado em 2009, esse satélite, essa sonda. Ela utiliza uma técnica que eu vou mencionar um pouquinho mais, que é muito simples até de entender, muito difícil de medir, mas muito fácil da gente entender. Ela tenta perceber, esse telescópio tenta perceber se tem algum objeto passando na frente da estrela. Se estiver passando ali na frente da estrela, possivelmente é um planeta girando, né? Se isso acontecer periodicamente, então é um corpo girando, portanto, um planeta em volta da estrela. Então a ideia é bem simples de como caçar planetas. O duro é fazer isso, né? Perceber esses planetas. A missão desse telescópio é investigar 100 mil estrelas e ver se elas têm chance, né, de algumas terem planetas. Nem todas vão ter planetas, né? Como procurar um planeta extrasolar? Então agora eu vou falar para vocês rapidamente algumas das técnicas que são utilizadas. O interessante aqui não é aprender exatamente a técnica, mas eu gostaria que vocês ficassem com a mensagem do quão difícil é fazer isso. Por isso que só agora nós estamos percebendo alguns planetas em volta de estrelas. E muitos deles ainda precisam até de confirmação se de fato estão vendo ou é algum problema de instrumento, de falta de precisão, etc. Então é uma tarefa difícil fazer isso, né? Aqui eu volto a colocar novamente o nosso Sol e a Terra. Vocês estão vendo a Terra lá perto do ponto de interrogação? É isso que nós queremos fazer, achar uma coisica daquela perto de um Sol, brilhando como ninguém ali na frente, né? Então existe uma comparação aqui, que é a seguinte. O que você faria para caçar um planeta? O que ela faria, por exemplo, né? O que você faria para descobrir um planeta? O que esse senhor aqui faria para descobrir um planeta? Eles são mestres na câmera fotográfica. Então, eu falo, simples, eu vou pegar, apontar a minha câmera fotográfica lá para o céu, para uma estrela e fotografar. Eu revelo e vejo se tem um planeta lá em volta. Será que dá para fazer isso? Vamos ver o que a gente precisaria, né? A analogia é a seguinte, imagina você a 300 quilômetros de um farol. Farol, hoje em dia não é muito comum, mas todo mundo imagina o que seja, né? Uma lâmpada muito forte, que é colocada perto de lugares assim, na orla, né, da praia e tal, para que os barcos possam se guiar ali, né? Então são lâmpadas muito, muito fortes. Imagina você a 300 quilômetros de um farol desse. A sua missão é, fotografe a formiga que sentou no farol. É isso aí. Não dá para fazer assim com as câmeras fotográficas normais. Embora a ideia fosse atraente, né? Pega o fotógrafo e depois eu vejo se o planeta está lá. Fotografa um farol desse e vê se a formiguinha está lá, né? Não vai achar. É muito difícil, né? Aí tem uma recomendação que é a seguinte, não desanime, né? Com um pouco de força de vontade, tecnologia, anos de experiência, trabalhando na NASA e com muito, muito dinheiro, até que dá. Né? Então não é um absurdo, né? Aparentemente seria um absurdo tentar por esse método, mas há quem faça, né? Tal é a experiência que a pessoa tem, dá para fazer. Então não desanimem, né? Só vão ter que mudar de câmera para fazer isso, né? Mas é possível, ali em cima tem então uma foto de uma estrela, ela está naquele X ali do centro, e aqueles borrões que vocês estão vendo ali é o que aparece na chapa fotográfica como indicador da presença de um corpo celeste girando em torno daquela estrela, portanto um planeta. Então essa é a foto de um planeta. Acho que essa é a melhor, tem mais uma ou duas. Foto de planetas fora do sistema solar. Acho que vocês se decepcionaram, é ou não é? Vocês gostariam muito de ver uma bola cheia de manchas como Júpiter, verdinha, azulada como a Terra. Não dá. Assim não tem jeito, né? Com esse nível de detalhes não aparece. Aparece assim, né? Desse jeito aí, borrões.
É claro que não é só borrão, o astrônomo estuda o movimento desses borrões em torno daquela estrela, então tem mais informações, não é só uma imagem dessa que convence todo mundo que é ali que tem planeta. Né? Tem algumas características daqueles borrões, por exemplo, o movimento em torno daquele ponto lá onde deve ter a estrela, tá certo? Então há realmente um convencimento de toda a comunidade que isso é foto de planeta mesmo. Né? Bom, esse não deve ser um bom método então, porque não dá para fazer isso, e só tem 2 ou 3 exemplos desse tipo aqui. Né? Precisamos de um método diferente para detectar se tem ou não tem planeta em torno de uma estrela. Abandonar essa ideia de que eu quero ver o planeta. A gente gosta de ver, não tem jeito. Né? A gente só acredita vendo. Né? Não, mas acho que ver não vai dar. Nós vamos ter que apelar por alguma maneira indireta para ver esses planetas. Né? E ali tem várias maneiras. Aqui é uma outra foto também. Também, como vocês veem, é borrões, que a gente vê apenas. Né? Mas tem todo um conjunto de números que caracterizam esses objetos. Por exemplo, nesse caso aqui, o vermelhinho ali é o planeta. Ele tem da ordem de 10 vezes a massa de Júpiter. Júpiter é aquele gigante gasoso em que a Terra era uma manchinha nele. Esse cara é ainda 10 vezes maior do que Júpiter. E é lógico que esse método de fotografia só vai perceber corpos grandes. Os pequenininhos a foto não vai conseguir tirar. Então é natural que esse primeiro planeta fotografado seja um gigante, uma coisa enorme, né? Um cara gasoso, imenso, que tem em volta dessa estrela aí. Ele está a uma distância bastante grande, mais ou menos ele estaria como se no lugar de Plutão, que é muito longe, né? Plutão é um planeta não agora, né? Bem distante do nosso Sol. Por quê? Porque se ele estivesse muito perto, a fotografia também não iria conseguir perceber. Então o método de fotografia direta tem uma série de situações aí que vai dar certo, mas na maioria das vezes talvez não dê muito certo. Você vai pegar planetas muito grandes e relativamente longe do Sol. Né? Então tem que testar alguma outra coisa. Mas tem algo que a gente conhece bem já há algum tempo, a gente vê com facilidade aqui na Terra, com telescópios pequenos até, é possível ver isso. Se alguém aqui da aula sabe por que eu tenho que beber água. É uma coisa muito fácil da gente ver, que a gente vê há muito tempo, e a gente gosta até de mostrar isso para o público, né? Que é a passagem de um planeta na frente do Sol. No caso, pode ser Mercúrio ou Vênus só, porque depois é a Terra. Né? Então a gente só pode ver ou Mercúrio ou Vênus passar em frente do disco solar. E aqui é uma foto, é verdadeiro isso, não é concepção artística, de Vênus passando na frente do disco do Sol. Isso é possível fotografar, é possível ver ao telescópio, é muito fácil, porque o Sol está logo ali e Vênus também é um planeta relativamente perto, dá para ver isso aí com facilidade. Em outras estrelas não é assim, mas é o que nós queremos usar. A passagem do planeta na frente da estrela. Como é que nós podemos fazer isso? Olha só. Aqui tem um gráfico, não sei se todos estão acostumados com gráficos, mas mesmo sem estar acostumados dá para entender. Vamos supor que você aponte o seu telescópio para uma estrela e meça a luz que vem de lá, o brilho da estrela. Então esse é o gráfico que diz o brilho em função do momento. Então você aciona o seu cronômetro e vai olhando o brilho. Usa um fotômetro, pode ser um fotômetro de máquina fotográfica, um bom, né? Aquele muito dinheiro da NASA serve para ter fotômetros bons, né? E telescópios bons. Aí você mede o brilho da estrela. Tem lá um certo valor. Aí de repente o brilho da estrela cai. Mas cai muito, muito, muito pouco. É mínimo, mas cai. E fica um pouquinho assim, algumas horas que a estrela brilha menos. De repente o brilho volta ao normal. Aí passam-se, às vezes, um dia, 2, sei lá, dezenas de dias, e acontece de novo. O brilho cai, ele fica baixo, depois sobe. O que está acontecendo aí? O planeta está passando na frente do disco daquela estrela. Então, o planeta não brilha, o planeta não emite luz. O único que emite é a estrela. Então, quando o planeta passa na frente, ele tampa um pouquinho do disco daquela estrela. E, portanto, a luminosidade cai um pouquinho. Mas é muito pouco. Então, se você tiver custais muito dinheiro, você tem instrumentos que são capazes de perceber essa pequena queda de brilho naquela estrela. Então agora você sai por aí apontando o seu telescópio para quantas estrelas você puder e vai olhando se em alguma delas tem essas quedas de luminosidade periódicas, bem pouquinho assim. Né? E a que você encontra, então você fala, olha, candidato a ter um planeta lá em volta. Então esse é o método chamado método de trânsito, que é bastante bom.
para descobrir. Então, hoje os astrônomos têm tecnologia para perceber essa pequeníssima queda de brilho que o planeta provoca ao passar na frente. Claro que não vai ser um planetinha bem pequenininho que nós vamos conseguir descobrir, porque ele vai roubar muito pouca luz da estrela. Tem que ser planetas grandes de novo. Então, a maior parte dos planetas que a gente descobre, que os astrônomos descobrem, são planetas tipo Júpiter, coisas assim muito grandes, porque eles são capazes de bloquear a luz da estrela um pouquinho mais, né? E os nossos aparelhos conseguem perceber. Os pequenininhos, os nossos aparelhos ainda não conseguem perceber a diminuição de brilho, porque é muito pouco. Mas os aparelhos estão melhorando. Né? Então já se começa a perceber planetas praticamente do tamanho da Terra já. Um pouquinho maiores do que a Terra. Mas do tipo Júpiter já tem bastante descobertos. Né? Então esse é um dos métodos, chamado método de trânsito. Tem um outro método muito bacana, né? Também fácil de entender. Como sempre, difícil de fazer na prática, mas é legal. É assim, ó. Quando você tem um planeta girando em torno de uma estrela, aquela bolinha menor é um planeta. A bolinha grande é uma estrela. A bolinha é o planeta girando em torno da estrela. Só que reparem que quando um planeta gira em torno de uma estrela, a estrela não está parada no centro. Isso é uma ideia que a gente tem, porque a estrela é tão grande, muito mais massa, que ela praticamente não sai do lugar quando o planeta gira em volta dela. Mas, na verdade, ela tem que fazer um pequeno bamboleio. É mais ou menos igual ao bamboleio mesmo das crianças, né? O arco faz o bamboleio, mas a criança também. Né? Para aqueles que estão mais ligados aí à física, na verdade aquele cruzinha vermelha lá é o chamado centro de massa do sistema. Então, dois corpos, quando um gira em torno do outro, na verdade, ambos estão girando em torno do centro comum de massa dos dois. Isso é maravilhoso, pelo seguinte: eu não consigo ver o planetinha. Ele é muito pequenininho, não brilha quase nada. Eu consigo ver a estrela, que ela brilha bem mais. Mas aí, se eu tiver um instrumento com boa precisão, eu vejo esse vai e vem da estrela, esse chacoalharzinho dela. Mesmo sem ver o planeta, eu consigo inferir que lá tem um, porque ela começa a fazer um zigue-zague no céu. Bem pequenininho, muito pequeno mesmo. Por isso que é difícil de medir. Né? Mas a ideia é bem simples. É um bamboleio, vamos dizer assim, do planeta, chacoalhado, né, da estrela, chacoalhado pelo planeta que está em volta dela. Bom, eu posso tentar medir diretamente esse chacoalharzinho, essa pequena ondulaçãozinha no movimento da estrela, mas isso não é muito difícil, muito fácil não. Mas tem uma consequência dessa ondulaçãozinha da estrela, que nós também conhecemos bem do dia a dia. Vocês já tiveram oportunidade, né, talvez os mais antigos, como eu também, de estar numa estação de trem, e quando o trem vem chegando, ele apita, até para dizer, eu estou chegando, cuidado. Né? E alguns passam reto na estação, então ele apita, e o timbre, a frequência do apito do trem muda conforme ele vem vindo e conforme vai embora. Na Fórmula 1 a gente percebe isso na televisão. Né? Eu vou dar um exemplo só para você, assim, não precisa rir. Né? Quando a gente escuta um motor de um carro vindo, não é assim... É o mesmo motor, quando vinha e quando ia. Ele não mudou de ronco. Mas quando o objeto, a fonte, está se aproximando de nós, a frequência do som é maior. Quando a fonte está se afastando de nós, a frequência é outra. Então a gente ouve um som completamente diferente. Então é o... Né? Faz assim, ambulância, dá para perceber também se ela passar gritando, na hora que ela está vindo é um som, depois é um som completamente diferente. Isso se chama efeito Doppler. Foi analisado por um sujeito chamado Doppler há muitos anos, que nem tinha ideia de que isso um dia seria tão útil. Né? Muitas vezes a ciência é assim, as pessoas estudam as coisas, chegam às conclusões, e se alguém pergunta para ela, para que serve? Não sei. Né? Um dia alguém acaba utilizando isso como ferramenta. Hoje o efeito Doppler é um dos mais importantes, uma das mais importantes ferramentas para se estudar o universo inteiro. Não só na caça de planetas, mas essa história de expansão do universo, que vocês já devem ter ouvido, né? Como é que a gente sabe que o universo está em expansão? A gente não vê essa expansão, não vê assim com os olhos, né? A gente mede, e o tal do efeito Doppler é importante. Veja, o efeito Doppler ele distingue se o objeto está indo ou vindo, né? Se o objeto que emite luz está indo embora ou vindo. O que eu mencionei para vocês da ambulância, do trem, é para som, porque isso nós estamos mais acostumados no dia a dia. Mas acontece com qualquer fenômeno ondulatório, como a luz. A luz também é uma onda. Então, quando a onda vem na minha direção, a frequência fica maior. Ela tende para o azul. Quando a fonte vai embora,
ela tende para o vermelho, que é uma frequência menor. E está aí, então, a maneira com que muitos astrônomos conseguem perceber aquele movimento do planeta. Eles, na verdade, percebem o movimento da estrela. Então, aqui, esse amarelo que está em volta é aquela estrela lá. Ela fica fazendo aquele círculo, né, devido ao movimento do planeta. Então, quando a estrela está indo embora, que é essa parte daqui, a imagem da direita, a luz que a gente recebe da estrela está um pouco avermelhada. Quando a estrela está vindo na nossa direção, que é quando ela completou aquela metade da circunferência, a luz que vem da estrela está levemente azulada. Então isso acontece o tempo todo, ela fica um pouquinho azulada, um pouquinho vermelha, um pouquinho azulada, um pouquinho vermelha. Isso demora dias, horas, meses, depende do período do planeta que está girando em volta. Então mais uma maneira da gente inferir, né, que tem um planeta girando em torno dessa estrela. Então, uma vez caçada a candidata a ter planeta, a gente tenta utilizar as várias possibilidades. Veja que aquele do trânsito, muito legal, mas quem disse que os planetas precisam passar na frente das estrelas em relação a nós aqui da Terra? Pode estar girando num plano em volta da estrela que nunca passa na frente, né? Passa em cima ou embaixo. Então aquele não serve para todos os planetas. Então você tem que recorrer a outras técnicas. De preferência até mais do que uma para uma mesma estrela, mas nem sempre dá, né? Então tenta-se todas as possibilidades, mas nem sempre a confirmação é por mais de um método. Então o efeito Doppler também está sendo usado para caçar planetas, né? Tem uma outra técnica, a última que eu vou descrever, essa é mais extravagante, essa é muito difícil de entender, né? Ela se baseia numa coisa que o nosso amigo Einstein, que já foi mencionado aqui, né, o prefeito disse que Einstein não joga dados, ou o Einstein teria dito, né, que Deus não joga dados com o universo. Olha, eu não sei se Deus joga dados com o universo ou não, só Deus pode responder isso, mas de acordo com a nossa compreensão do universo, joga sim, né? Joga dados para algumas coisas acontecerem. Bom, enfim, o Einstein, nessa teoria dele da relatividade, fez uma previsão, baseada numa série de álgebras e contas aí, né? Que um raio de luz, simples raio de luz, esses mesmos que nós estamos aqui sendo iluminados, um raio laser, ele também sente a presença da matéria, e ele se encurva quando ele anda na presença da matéria. Bom, se eu acender um laser aqui, gostaria muito de ter um, né? Se eu acender um laser aqui e ele passar do lado de uma pessoa, não vou perceber nenhuma curvatura do raio laser, porque a pessoa tem pouca massa para isso. Para que o raio laser se encurve na sua trajetória, a massa precisa ser muito grande. Então só estrelas, pelo menos, né, e planetas conseguem desviar a trajetória do laser levemente. Galáxias conseguem bastante bem. Buraco negro, então, é mestre nisso. Entorta tanto que às vezes até engole o raio e para por lá mesmo, né? O raiozinho de luz vinha vindo, percebeu um buraco negro, era tarde demais, né? Cai sobre o buraco negro de tanto que encurva. Mas no dia a dia a gente não percebe esse efeito, né? A gente só percebe quando a gente estuda a luz que vem das estrelas, e essa luz, quando passa perto de sóis, perto de outras estrelas, há uma inclinação, né? Há uma curvatura desse raio. E essa é uma das técnicas para se descobrir planetas. Então vamos supor, nós somos aí o observador, né, o telescópio nosso aqui na Terra. E nós estamos olhando aquela estrela que está no meio ali, ó, aquela estrelinha amarela que tem um planetinha lá em volta, ou pelo menos a gente quer saber se tem ou não tem um planetinha ali em volta daquela estrela. Então uma possibilidade é fazer o seguinte: pega uma outra estrela mais distante, aquela chamada estrela fonte que está lá, e analisa a luz daquela estrela. Acontece que quando a luz daquela estrela estiver passando próximo dessa estrela do meio, acontece esse fenômeno. O raio de luz dela vai se inclinar. Aqui está um pouco exagerado, né? O raio veio assim e fez uma inclinação súbita. Na verdade é aos pouquinhos, é gradativo. Mas acontece uma inclinação daquele raio e ele acaba chegando no nosso telescópio. Se não tivesse essa inclinação, ele nem chegaria, né? Aquele raiozinho que vocês estão vendo vermelho lá, passaria reto e não chegaria no telescópio. Mas dada essa propriedade, né, que há no espaço de curvar o raio de luz, então nós podemos enxergar alguns desses raios de luz que vêm de estrelas. Então nós podemos utilizar isso para perceber se tem ou não tem um planeta em volta da estrela. Então a curvatura do raio, ao chegar próximo daquela estrela, vai ser perturbada pela presença daquela outra massa que é o planetinha girando em volta. Essa perturbação é periódica, porque o planetinha fica virando, né, todo
cada 30, 40 horas, cada 30, 40 dias ou alguns anos, ele fica dando uma volta. Então, a curvatura também segue esse mesmo período. Então, com isso a gente sabe, ou pelo menos infere, que deve ter um planeta ali em volta. Então, veja que nós estamos tentando usar tudo quanto é ferramenta, tudo que a ciência pôde até hoje nos proporcionar para descobrir se tem ou não tem planetas em torno dessas estrelas. Talvez a pergunta seja, não é que se tem ou não tem, né? Tem, a gente até sabe que tem, mas a gente tem que mostrar que tem. Né? E é aí que mora a dificuldade toda. Né? Eu vou só mencionar dois ou três planetas desses que nós já conhecemos, na verdade tem da ordem de 767 até há poucos dias, né? Já descobertos em outras estrelas. Né? Isso, o número vai aumentar diariamente. Ali, né? Vou mostrar só algumas características desses planetas, não que vocês devam sair daqui sabendo, não, esse é assim, aquele é assim, nem ninguém, eu não sei, não decoro essas coisas, mas eu quero que fique, né, a mensagem de que tipo de mundos as pessoas estão descobrindo. Aí vocês podem comparar com o nosso mundo daqui. Né? Estão descobrindo mundos assim, ó, tipo Júpiter, planetas muito grandes, e não planetas pequenininhos. Planetas pequenos são muito difíceis de serem vistos, então é natural que os grandes sejam mais fáceis de serem vistos. Então esse caso aqui, com esse nome Bellerophon aí, né? Foi descoberto já em 1995, ou inferido pelo menos. Ele fica a uma certa distância aqui de nós, né? Está escrito lá 51 anos-luz. Essa é uma coisa interessante. Onde estão esses planetas, né? Nós estamos falando, tem 700 descobertos ali. Não, mas onde é? Ali mesmo? Um pouco depois de Plutão? Já tem alguns? Não. Né? Então, para vocês terem uma ideia da distância que estão esses objetos, eu vou fazer a seguinte comparação. A charla do prefeito também falou, né? O prefeito tem uma aula de astronomia hoje aqui, né? Falou que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar à Terra. Né? Então a gente diz que a distância do Sol à Terra é 8 minutos-luz. Na verdade são 150 milhões de quilômetros essa distância, então a luz, que anda a 300 mil quilômetros por segundo, é muito rápida, mas assim mesmo ela demora 8 minutos para vir do Sol até aqui. Para vocês verem como essa distância é grande. Né? Bom, será que é tão grande assim? Até Plutão, que é um planetinha logo ali, hein? Porque ainda é do nosso próprio sistema solar. Né? A luz demora da ordem de 6 horas para chegar lá. 6 horas para alguém andando a 300 mil quilômetros por segundo é distância que não dá nem para imaginar. Né? E é logo ali. Plutão a gente fotografa. Né? A estrela mais próxima, depois do Sol, a luz demora 4 anos para chegar aqui. Ou a nossa demora 4 anos para chegar lá. E é a mais próxima, é logo ali. É facílimo de ver. Sem telescópio, sem nada, você vê Alfa Centauro. Né? A luz de Alfa Centauro demora 4 anos para chegar. A luz demorou 51 anos desde que ela saiu dessa estrela, refletiu lá no planeta e chegou até a máquina fotográfica, ou o registrador, né? O instrumento aí que detectou esse planeta. 51 anos ela andou. Então a distância que esse planeta está, a gente chama de 51 anos-luz. É muito distante. Em quilômetros isso dá um número quase impronunciável. Né? Então, é muito distante. Por isso aquela analogia de descobrir uma formiga no farol a 300 quilômetros. Né? É isso que nós estamos querendo fazer. Né? Descobrir coisinhas pequenininhas a uma distância inimaginável. A gente calcula, a gente fala, mas ninguém imagina, né, sã consciência, o que é a luz demorar 50 anos para chegar aqui. E isso é longe para descobrir planeta. Agora, para o universo isso não é nada. Né? As distâncias do universo são muito maiores do que essa. Mas os nossos instrumentos, a gente já se dá por contente de achar alguma coisa a essas distâncias de 50 anos-luz. Mas estamos achando coisas grandes ainda. Né? Planetas aí do tamanho de Júpiter, praticamente. Né? São os mais comuns, né? Os grandes, são mais fáceis da gente detectar. Tem outras coisas também que é interessante de algumas dessas descobertas. A temperatura desse planeta, acima de 1000 graus. Numa comparação entre Sol e Júpiter, que é os dois objetos de baixo, esse sujeito estaria quase encostado no planeta dele, na estrela dele. Então é muito quente. Então esse daí a gente não vai querer viajar para lá não. Né? Se vocês estão querendo marcar na agenda aí alguma viagem desse tipo, esse não é um bom candidato. Né? Quente, gasoso, além de estar tão perto aí do planeta, deve ser um horror. Né? Então esse não é um bom candidato para uma viagem. Isso é uma concepção artística, não
Não pense que isso é foto de planetas além dos nossos, né? É um planeta, tem essa denominação técnica ali, HD 189733b, etc. Né? Não tem um nome bonito para ele. Também são coisas assim, ó, 63 anos-luz daqui. Ou seja, 63 anos a luz demorou para fazer essa viagem. Olha só, a luz viaja a 300 mil quilômetros em um único segundo. Os nossos foguetes, João Paulo está aí para confirmar, 30 mil quilômetros por hora, tá bom? Para os nossos foguetes de hoje? 30 mil quilômetros a cada hora. A luz viaja a 300 mil quilômetros num estalar de dedos. E demorou 60 anos para chegar aqui. É muito longe, para esses padrões, pelo menos, de viagem. Tá bom. Então, esse é o tipo também que não agrada muito para a gente fazer algum tipo de viagem. Né? Existem outros que também estão distantes, olha, 190 anos luz daqui. Né? Mas ao contrário daquele lá que é muito quente, esse tem temperaturas que podem chegar abaixo de zero, mas a de cima é 1.200 graus. Também não é nada agradável. Né? Outros como esse daqui, ó, estão a 21 anos-luz, já não é tão longe assim, parece, né? Da ordem de 5 vezes a massa da Terra. Puxa, já não é tão grande como Júpiter. Já são coisas parecidas, pelo menos em tamanho, com a gente. Né? Pelo menos em massa, né? E é muito frio. Esse sujeito, a temperatura é menos 200 graus. Então, apesar de ter uma certa semelhança com a gente em tamanho, não é muito bom também de se ir lá. Né? A temperatura não é das melhores. A sonda Kepler descobriu um sistema solar, né? Não um planeta só em volta, mas vários planetas em volta dessa estrela aí. A 2.000 anos-luz. Quer dizer, 2.000 anos a luz demora para vir de lá até aqui. Então é outro lugar também que não vai ter jeito da gente visitar tão cedo, pelo menos. Né? E o interessante disso é que são compactos. Se a gente comparar com o sistema solar nosso, os planetas que estão lá estão assim numa distância muito pequenininha, muito próxima da estrela. Isso não é nada bom. Né? Não é bom ficar perto de uma coisa muito quente. Né? As estações climáticas desse planeta devem ser um horror. Né? Fica trocando muito rapidamente entre quente e frio. Isso não é bom, pelo menos para o tipo de vida que a gente tem em mente. Né? O tamanho desses planetas até que é razoável. Já estamos começando a falar em planetas da ordem do tamanho da Terra. Isso já é impressionante. Né? É uma caminhada de não muitos anos e a tecnologia já avançou o suficiente para a gente estar falando aqui planetas 2 vezes o tamanho da Terra, 2 vezes a massa da Terra, já bastante parecidos com a gente. Né? Aqui tem um conjunto até muito interessante, a Gliese 581, que tem um conjunto de planetas. Aqui está a comparação, a Terra é esse planeta azul bonitinho que está aqui. E os demais planetas são esses que vocês estão vendo ali. Né? Então são coisas mais ou menos do tamanho já da nossa Terra. Agora, só o tamanho não quer dizer que é bom de ir lá. Né? Tem que ter outras circunstâncias, né, para a gente poder ir nesses lugares. Mais um aqui, um daqueles lá, na verdade, um daqueles planetas que estava na transparência anterior, chamado Gliese 581G, ele tem uma coisa interessante. Né? Não é tão distante, 20 anos-luz, para quem o outro estava 2.000 anos-luz daqui, 20 até que não é tão longe. Né? Então já é alguma coisa que atrai um pouco. A massa dele é mais ou menos 3 vezes a da Terra, puxa, já tem uma semelhança com a gente. Né? Puxa, está ficando interessante esse sujeito aí. Tem algumas características, mas a importante está aqui em vermelho embaixo. Ó. Esse cara, ele apareceu como um certo brilho ali na imprensa, né? Por quê? Ele está a uma distância da estrela dele que se chama zona habitável da estrela. E o que é isso? Isso é a coisa mais importante, talvez, nessa caçada de planetas. Onde o planeta está? Vamos ver a nossa Terra, onde ela está. Então vamos pegar o Sol. O Sol é esse amarelo que vocês estão vendo aqui. Ó. É a estrela amarela. Do lado tem os planetas do Sistema Solar. A Terra é o azulzinho. A Terra está numa posição privilegiada. Posição fantástica. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, seria quente demais. A água ferveria. Não daria para viver. Se a Terra estivesse mais longe do que ela está, seria fria demais. Aí a água estaria congelada, não daria para viver também. Então, a Terra está no lugar propício a ter originado a vida. Ou a vida só evoluiu porque as condições da Terra assim permitiram. Condições dadas pela sua distância ao nosso Sol. Não só a distância, mas o tipo de Sol, etc.
Então veja, isso que nós chamamos de zona habitável. É uma região, uma distância da estrela que a água ali está na forma líquida. Então outras estrelas têm essa região também. Às vezes, se a estrela for muito pequena, essa região é mais próxima da estrela. Se a estrela for muito grande, muito quente, essa região tende a ficar mais longe. Então cada estrela tem uma regiãozinha ali, onde se tiver um planeta ali, ele pode ser mais semelhante à Terra do que os demais. Pode ter água líquida. E, logicamente, a gente está falando de água líquida porque a gente quer pensar na vida como nós a conhecemos. Só conhecemos essa, cuja água é fundamental para que ela exista. Então, tendo planetas na zona habitável, puxa, esse é o cara que a gente merece mais a nossa atenção. Será que existem planetas, então, nessa zona? Tem sido achado, por exemplo, aquele outro que eu falei, 581G, ali que orbita a estrela Gliese. Então, por isso, ele é um sujeito interessante, ele se distingue dos demais. Não quer dizer que só por estar ali pode abrigar vida. A vida é uma coisa um pouco mais delicada, mais séria, né? Exige outras coisas para a gente. Então, aí vem a tal da astrobiologia, né? Um ramo aí da astronomia que se preocupa, então, em verificar o que é vida, quais as condições para a vida. Pelo menos a vida aqui na Terra a gente conhece, agora a gente quer saber se lá fora podemos abrigar também algum tipo de vida, né? Então a astrobiologia, ela se pergunta de alguma maneira, como seria a vida fora da Terra, vida extraterrestre? Será que é uma vida primitiva, micróbios? Né? Ou será que é uma vida inteligente? Né? Do tipo desses caras aí. Né? Nós não sabemos responder isso. Né? Agora, podemos ter alguma noção de como que pode ser essa vida olhando para nós mesmos. Como? Olhando em que circunstâncias a vida na Terra evolui. Ela não evolui só nesse ambiente bacana, legal, que o ser humano pisa aqui, né? Ela tem outros ambientes no planeta Terra onde tem vida. Então a gente precisa olhar lá também, né? Porque esses ambientes podem ser os ambientes nos outros planetas. Bom, isso vem uma série de perguntas do que é a vida, como é que ela evolui, como é que se define vida, toda uma coisa bem complexa ali, né? Mas, enfim, na prática, a gente precisa se perguntar, bom, se eu quero vida num certo planeta, ele precisa ter água, mais ou menos na forma líquida, e precisa ter outras substâncias. A água não é a única coisa que importa na vida. Se a gente olhar a vida nas mais diferentes formas aqui na Terra, existem alguns elementos químicos comuns. Carbono, mais conhecido, né? De todos eles. Depois tem hidrogênio. O hidrogênio está cheio, né? Todos nós aqui somos repletos de hidrogênio, né? Carbono. O que mais tem? Oxigênio, claro. Precisamos dele, né? Depois tem outro, nitrogênio, tem fósforo, tem enxofre. Esses são os caras mais comuns, né? Os dois últimos menos, mas os outros 4 com bastante presença aí nos organismos vivos, né? E inventaram até uma sigla, que é a inicial de todos esses compostos aí, né? Então estamos atrás de planetas que tenham chomps, não chops, chomps, né? E tem lá. Se tiver esses elementos, a chance de ter vida é maior. Claro, vida do jeito que nós entendemos aqui. Ninguém diz que o universo precisa ter vida lá fora, do jeito que é aqui. Mas aí também já é muito complicado. Vamos procurar, pelo menos, por enquanto, né, primeiramente, as que são iguais a nós. Né? Então, com isso, a gente se pergunta, e tem essa substância lá fora? Ou isso é só daqui? Só nos oceanos, só na crosta terrestre, que tem chomps? Ah? Lá fora tem? Ixi, está cheio. Ah? Pegar essas nuvens interestelares imensas, milhares de vezes maior do que o nosso sistema solar, se você olhar o que tem nessas nuvens, tem todos esses elementos químicos que comparecem à vida. Não estou dizendo que eles estão organizados de maneira a produzir vida, mas os elementos estão lá. É como se tivesse a farinha, a água, mas não o bolo. Está lá. Fazer o bolo é outra história, mas tem a farinha, tem o sal, o açúcar, etc. Né, para fazer o bolo. Né? Então, a busca de vida deve começar aqui, no próprio planeta, olhando as circunstâncias em que ela aparece, extremamente quente, extremamente frio, né? E olhar se essas condições, como é que elas abrigam vida para a gente procurar lá fora. Né? Aí tem algumas situações no mar, principalmente, em que alguns organismos vivem em condições que a gente não esperaria, né? De extrema temperatura, água praticamente fervendo lá e o bichinho, né, o micróbio está lá, se originou ali, né? Até, e vivem em harmonia com esse verdadeiro inferno, vamos dizer assim, lá no fundo do mar. Né? Então, a vida lá fora pode ter semelhança a essa vida que está aqui.
Então, às vezes, a gente pensa que, ao procurar vida em outros planetas, nós estamos procurando pessoas deformadas, talvez, 3 olhos. Não é bem isso. Nós estamos procurando vida da maneira mais geral possível que podemos conceber, né, essa vida. Né? Buscas no sistema solar. Marte pode ser que tenha tido um dia, porque um dia a água pode ter fluído em Marte, segundo algumas evidências. Né? Então, no sistema solar já tem algum indício, pelo menos da presença de água. Né? A água é muito comum no universo. Não é uma coisa que só tem nos nossos rios, não. Né? Tem muita água por aí. Luas, né? Lua de Júpiter, como Europa, tem presença de água. É muito fria essa lua, mas no interior dela ainda tem um calorzinho. Pode ser que ali esteja se desenvolvendo algum tipo de vida. Nós não temos ainda como saber isso. Né? Eu vou passar um pouco rápido nessas características, mas ela tem temperaturas razoáveis para aparecer vida. E se a gente olhasse para o próprio planeta Terra, lá fora, não aqui dentro, aqui é fácil ver que tem vida, estou vendo um monte. Né? Mas se eu fosse para o espaço e olhasse, será que tem vida naquele planeta azul bonito lá? Né? Como é que eu iria responder isso? Né? Eu não consigo botar um telescópio para ver a população. Eu tenho que procurar alguma coisa diferente, mais gigantesca, a nível do planeta como um todo. Né? Essa é a ideia da gente procurar se tem vida nos outros planetas. Olhar o planeta como um todo. E não olhar se o planeta tem uma antena de alguém que está emitindo algum sinal de rádio. Que isso vai demorar muito para eu perceber. Mas pode ser que o planeta como um todo tenha uma indicação, uma assinatura de que lá dentro dele tem a vida. Né? E isso até que a gente sabe bem o que nós estamos falando. Vocês todos já ouviram falar do ozônio, né? Na camada da nossa atmosfera ali. A presença de ozônio quer dizer oxigênio. Oxigênio que, por alguma razão, se quebrou, se juntou a mais oxigênio, deu O3. Né? Bom, mas para ter oxigênio em grande quantidade, você precisa de algum processo. Ou fotossíntese, por exemplo. A fotossíntese é uma reação importante para a geração de oxigênio na nossa atmosfera. Mas fotossíntese quem faz são micróbios, né? Não são seres inteligentes necessariamente, né? Com radares, mas são micróbios, micro-organismos que fazem isso. Então, se a gente conseguir perceber traços de ozônio num planeta muito distante, e eu acredito que isso não vai demorar muito, né? É sinal de que algum processo relacionado à vida está acontecendo lá, a nível de micróbio, de micro-organismo. Né? Mas tem a vida, então. Então nós precisamos olhar assim, como um todo, o que acontece. Como perceber que se tem ozônio no outro planeta lá? Ah, não, o ozônio é um elemento químico que a gente conhece muito bem. Ele tem um jeito muito próprio de absorver luz e emitir luz. Então é só buscar por esse mecanismo em outros planetas. Se aparecer, tem ozônio. Metano é mais ou menos assim. Embora metano ainda alguns planetas possam ter, sem necessariamente ter processos biológicos lá. Como Júpiter, Saturno, esses caras estão cheios de metano. Mas se for um planeta rochoso como o nosso, e tiver muito metano na atmosfera, é possível que processos biológicos estejam gerando tanto metano num sujeito rochoso como nós aqui. Então, são essas as assinaturas que nós temos que procurar para ver se tem ou não tem vida nos outros planetas. Até agora, dos 760 e poucos planetas descobertos, a gente filtra e olha, tem poucos que tem alguma chance de se parecer um pouco com a Terra. Nada de vida ainda. Então, a busca tem que ser ainda muito longa. Parece muito 700, porque começamos outro dia mesmo a procurar, já tem 700. Mas ainda é muito pouco para ter uma amostra suficiente para a gente entender, olha, aparentemente aqui tem vida, talvez tenha um processo biológico ali ou lá. Né? Então nós ficamos, praticamente para terminar, ainda com a filosofia do Giordano Bruno, né? Que disse que há incontáveis terras, todas orbitando em volta de seus sóis. Da mesma forma que os 7 planetas do Sistema Solar, os incontáveis mundos do universo não são piores nem menos habitáveis do que a nossa Terra. É uma verdade inquestionável para o século XXI. Azar dele ter dito isso no século XVII. Né? Mas, de fato, era uma pessoa que talvez tinha alguma imaginação muito fértil. Então fica essa pergunta, como eu disse no começo para vocês, apesar de enfatizar todo o brilhantismo das tecnologias de hoje, na procura de planetas extrasolares,
apesar de hoje entendermos talvez mais do que seja a vida, ou procurar pelo menos, né, uma garra ainda maior do que seja a vida, ainda fazemos essa pergunta, né, e vamos talvez fazer por algum tempo, estamos ou não estamos sozinhos. Então, só para terminar, eu vou deixar aqui o horário em que nosso centro de divulgação atende as pessoas, podem também ligar para lá para agendar visitas e teremos o máximo prazer em recebê-los no observatório. Muito obrigado, não sei se eu passei muito do tempo, porque aqui em cima a gente perde a noção do tempo. Professor, vai dar algum recado? Avisa. É o seguinte, eu ia fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós estamos um pouco isolados aqui, não tem bares, restaurantes aqui por perto, nem lanchonete. Mas nós temos, claro, banheiros e água aqui à vontade, do lado. Vamos dar 5 minutos, se vocês acharem conveniente, alguns que estiverem necessitando, tudo bem. Se não, seria melhor a gente continuar. Como eu disse antes, o tempo extrapolou, não em função do que o professor falou, não é? Foi muito bem, a aula foi ótima, viu? Foi a aula do prefeito. Foi a aula do prefeito que extrapolou um pouquinho. O nosso próximo palestrante está presente, o João Paulo. João Paulo, por favor, suba ao palco. Uma salva de palmas para o João Paulo. Vamos abrir para a pergunta? Geralmente está previsto. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O João Paulo tem uma palestra, aqueles que quiserem sair um pouquinho e voltar imediatamente, tudo bem. O João Paulo tem por tema a palestra Nós Extraterrestres, uma reflexão sobre nossa incursão para o espaço. Quais nossas possibilidades astronáuticas para as próximas décadas? Seremos nós um dia um OVNI em outro planeta? Ele vai dissertar a respeito do tema com bastante propriedade, porque ele é um palestrante, inclusive, que nos foi bastante recomendado. João Paulo. Isso, você, daqui a pouco, então, 5 minutinhos. Você quer... Vamos aproveitar esse espaço de 5 minutos para perguntas, então. Viu? A respeito da palestra anterior, do professor Dr. Líbero. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, viu, pessoal? Tem mais um lá, tem outro microfone? Tem um aqui, ó. Leva o microfone lá, gente. Tá, eu vou levar. Alô? Acho que deu. Quem vai fazer a primeira pergunta? Pode fazer, pode ser então. Você vai fazer a pergunta? Aqui, ó. Oi, meu nome é Gabriel e eu queria fazer uma pergunta sobre o planeta Terra. Alguns geólogos dizem que a Terra ela é um ser vivo e por causa disso, assim como nós passamos por períodos glaciais, depois a Terra descongelou de uma forma, estamos assim vivendo como hoje em dia, e todo esse processo de aquecimento global e aquecimento da Terra é tudo, como eu poderia dizer, é tudo consequência da existência da Terra. Então, isso é verdade ou não? Bom, tem uma, na sua primeira parte, né, que você diz que a Terra é viva, né? Bom, isso é uma coisa que tende um pouco para uma concepção filosófica. Eu não gosto muito da frase que diz a Terra é viva. Eu prefiro muito mais a frase que diz a Terra sustenta a vida, ela dá condições à vida. Certo? Não é no sentido vivo, porque aí você teria que comparar com outros organismos vivos.
Eu entendo, é muito mais simples o meu pensamento, né, de que a Terra abriga condições para sustentar a vida. E isso ela o faz bem. Né? Elas têm todas as condições geológicas, temperatura, etc. Nós talvez não estejamos tratando muito bem esse ambiente que sustenta a vida. Mas isso não quer dizer também que nós somos maldosos. Também não sou dessa filosofia, que o ser humano é necessariamente maldoso. É uma consequência natural da evolução do ser humano não entender bem como tratar o seu meio ambiente. Ele está aprendendo a fazer isso. O importante é que a gente dê chance, né, para podermos tratar bem o ambiente. Algumas pessoas são muito cegas e não percebem que estão maltratando o ambiente. Isso é o ruim. Agora, maltratar é uma coisa que aparentemente está na nossa maneira de viver aqui. Não tem jeito. Nós nunca vamos deixar de andar de carro. O bom é melhorar os carros. Nós nunca vamos deixar de ter indústrias. O importante é, vamos ter indústrias melhores para não maltratar tanto o planeta. Agora, é inquestionável que a existência do ser humano por si só já deteriora o ambiente. Para que você possa estar vivendo, respirando, você está deformando o ambiente, está de alguma forma deteriorando. O universo como um todo, ele caminha para uma espécie de deteriorização. Né? É um processo natural. O que eu acho que a gente tem que ter os olhos abertos se nós não estamos fazendo as coisas erradas e deteriorando muito, muito rapidamente. Né? Então eu entendo que não gosto da frase terra é viva, mas prefiro a frase a terra sustenta a vida. E isso pode ser uma coisa singular. Mesmo existindo muitos planetas, a condição de sustentar a vida pode não ser tão comum assim. Eu acredito que no final das nossas gerações, a sua principalmente, mais novo, nós vamos ter milhares de planetas descobertos. Mas sustentando a vida, isso é mais complicado. Rápida a minha pergunta. O senhor falou em catálogos de estrelas. Nós, no nosso curso, trabalhamos com o Hipparcos, que tem apenas as 200 maiores estrelas. E faz tempo que a gente tem procurado a sequência dessa. E o senhor poderia nos indicar algum catálogo que complementasse essas estrelas que temos? Na verdade, hoje os catálogos têm, acho que milhões de estrelas. Já são eletrônicos, porque não dá mais nem para imprimir. Né? Eu tenho quase na minha cabeça um endereço eletrônico onde tem um catálogo desse. Eu vou lhe dar um nome que acho que você pode rastrear, né, o catálogo. Mas se você colocar catálogo estelar, acho num software de busca, deve vir, né, alguns desses catálogos. Alguns são mais famosos do que outros, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eles têm uma linguagem muito hermética, muito técnica, né? Então pode ser que tenha catálogos mais apropriados para divulgação. Assim. Depois eu posso... Aqui, ó, professor. Uma dúvida com relação ao comportamento da luz. O senhor mencionou naquela parte da microlente gravitacional que num buraco negro ela tende a se aproximar do buraco e às vezes até absorvida. E o buraco negro é um objeto com uma massa extremamente denso, né? E já no slide a gente tinha um objeto emitindo luz, uma massa no meio, um observador depois, e a luz se afastava da massa e chegava no observador. Por que esse comportamento diferente da luz? No buraco negro ela iria para dentro da densidade e quando ela passava por aquele objeto no meio do caminho ela se afastava do objeto. No caso do buraco negro, é o caso extremo. Então, a luz vem, se ela passar relativamente próxima do buraco negro, ela não consegue escapar. A curvatura é muito grande. Então, ela despenca, como uma bolinha despencaria num planeta. Tá? Mas aí é um caso extremo, porque, como você falou, o buraco negro é muito denso. Então, uma certa massa ocupando uma região muito pequena do espaço, o que a gente chama de curvatura do espaço é muito forte. Então, ela segue. No caso de massas menores, tipo planetas, mesmo galáxias, a densidade de massa não é tão grande assim, há o encurvamento, mas o encurvamento não é suficiente para engolir a luz, então somente dá uma deformada na luz. O slide não deve ser levado a sério os riscos que estão lá, nos ângulos que estão lá, não é assim. É apenas para ilustrar o efeito, quer dizer, há um
pequeno curvamento do raio. Nunca daquele jeito que está lá, está exagerado só para ficar mais visível o efeito, né? Exagerado como aquele, teria que ter um buraco negro mesmo ali perto, né? Mas só para mostrar o efeito que causa. Mesmo em galáxias o efeito acontece, é utilizado hoje como ferramenta, mas o desvio é pequeno. No caso de estrelas como o Sol, é centésimos de segundo de arco o encurvamento. É mínimo, muito pequeno. Se perceber. Opa, esse aqui. Ah, é? Tá bom. Ah, esse fica lá. Tá bom. Meu nome é Maurício. Tá. Quero ver se o senhor pode falar sobre matéria escura. A pergunta é sobre matéria escura, né? Eu vou falar brevemente, não só porque não temos tempo, mas porque também é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas basicamente é o seguinte, há uma ideia, inclusive do Hubble, né, que deu nome ao telescópio, de que o universo está em expansão. Quer dizer, com o Hubble se teve medidas que levam à conclusão que o universo está em expansão, ou seja, as coisas estão indo embora, né, uma das outras, em média. Então, galáxias estão se distanciando uma das outras em média. Pensava-se no início que essa expansão iria um dia ficar mais lenta e, eventualmente, até as coisas mais distantes voltariam. Porque é uma atração gravitacional. A mesma que prende nós aqui à superfície da Terra, prende também os astros mais distantes, aqueles que estão mais dentro, né? Então, a expansão do universo, embora já fato, as características da expansão estava ainda sendo analisada, mas concluía-se que ia se expandir para sempre. Mas algumas medidas, acho no ano de 1995, mostraram que não é bem assim. Na verdade, os objetos mais distantes estariam se afastando e rapidamente, né, de forma acelerada até. Então, a expansão do universo, o universo não iria mais encolher, ele iria realmente se expandir para sempre. E como explicar, então, né, que é uma coisa que tende a atrair gravitacionalmente, de repente está todo mundo indo embora de forma acelerada. Então aí a necessidade de haver alguma coisa no universo que pudesse estar, entre aspas, soprando esses objetos para fora. Então seria uma espécie de fluido, não vou chamar um gás, mas alguma coisa permeando o universo todo e que seria responsável por acelerar esses objetos. Isso foi denominado de energia escura, porque não é algo que brilhe, não tem brilho. Essa matéria, não é matéria, esse fluido, né, que estaria sendo responsável pela aceleração do universo. Então ele foi chamado de energia escura. Não se deve confundir com matéria escura, que realmente é matéria, não exatamente como essa que nós conhecemos, né, que constitui o material aqui em volta de nós, mas essa atrai gravitacionalmente, não repele, mas atrai gravitacionalmente. Então o universo hoje tem essa incógnita, né? A gente se pergunta o que é realmente essa tal energia escura. Então é uma pergunta realmente interessante, mas cuja resposta não é simples. Nós não sabemos bem o que ela é. Sabemos o efeito dela. Ela é muito importante para a evolução do universo, da forma com que ele está evoluindo.